Eu acho que deu pra perceber no vídeo do It a Coisa que eu não sou o maior fã do Stephen King, mas mal eu sabia que existe um Stephen King 2. Pois é, o filho dele também escreve livro de terror e ele escreveu O Telefone Preto. E eu não sei como é o livro dele, como é a escrita dele, mas o filme do Telefone Preto eu até que gostei, é um filme bem agonizante. Porém, desde que esse filme fez muito sucesso, desde que anunciaram uma continuação pra ele, está acontecendo um fenômeno muito estranho, em que eles estão tentando tornar o vilão do filme num grande ícone do terror, tipo Jason, tipo Mike Myers. E não teria problema se não fosse o fato de que o vilão desse filme é um bosta. Ele foi baseado num serial killer de verdade que se vestia de palhaço e que matou 33 garotos. Da pior maneira possível. É o tipo de vilão que não merecia muito se tornar um ícone pop. E aí aqui no Telefone Preto ele se chama Grabber, ou Agarrador. E ele até ganhou uma skin no Fortnite. Nunca pergunte a Epic Games o que o agarrador agarra. Não, e tudo bem que o Fortnite já adicionou várias outras coisas que também não são muito de criança, apesar da maior parte do público ser criança. Mas especificamente nesse caso você vai ver que adicionar esse vilão no jogo foi uma escolha um tanto curiosa, pra dizer no mínimo. E outra coisa muito engraçada é que no livro o Grabber é um palhaço, assim como o serial killer de verdade no qual ele foi baseado. Mas aqui no filme eles trocaram a profissão. Agora ele é um mágico, porque o próprio autor do livro não queria que ele ficasse muito parecido com Pennywise. Pois é, o maior problema do cara é ser comparado com o pai dele, e não que ele homenageou um serial killer de verdade, que agora tá até ganhando skin em jogo de criança. Mas enfim, vamos logo analisar Telefone Preto. O filme se passa em Denver em 1978, no mesmo ano que aquele serial killer de verdade foi pego. Nosso protagonista é o Finney, um garoto bem tímido que gosta de beisebol, de foguetes e de não ser sequestrado de preferência. Ele tem uma situação familiar bem complicada, o pai dele é um alcoólatra que bate nos filhos e a mãe dele cometeu o oposto de viver. E como se isso já não bastasse, ele ainda vai ser sequestrado. Mas pelo menos ele e sua irmã mais nova, Gwen, se dão muito bem. E na escola a situação dele não tá muito melhor do que em casa, porque ele é vítima do bullying de 3 valentões. Mas, pra sorte dele, ele é muito amigo do Robin, que é basicamente um Liu Kang mirim. Essa criança completamente maluca das ideias consegue bater em garotos com o dobro do tamanho dele, sem a menor dificuldade. Tanto que esses 3 valentões não ousam a tocar no Finney quando o Robin está por perto. Pois é, se o Robin já tá assim, imagina o Batman. E agora é hora de falar dos desaparecimentos. Há um certo tempo, garotos da região estão sumindo sem deixar nenhum rastro. O último a desaparecer foi um garoto chamado Bruce Yamada, que inclusive desapareceu logo depois de um jogo de beisebol que ele jogou contra o time do Finney. E aí um tempo depois, a irmã do Finney, a Gwen, teve um sonho em que ela via esse sequestro do Bruce. Ela viu que ele foi sequestrado por um cara que dirigia uma van preta e lá dentro tinham balões pretos. Pois é, por algum motivo a irmã do Finney é a Márcia Sensitiva. Por conta desse sonho, a polícia vai até a escola conversar com a Gwen, porque eles realmente encontraram balões pretos perto do local onde o Bruce desapareceu. Só que a polícia não divulgou essa informação em lugar nenhum. E aí a garota confessa pra polícia que realmente de vez em quando ela tem esses sonhos clarividentes. Uma pena que infelizmente ela não consegue ter esses sonhos pra prever quando que ela vai apanhar em casa. Porque quando ela volta, o pai bate muito, mas muito mesmo nela. Realmente nem precisava ter um sequestrador aí. Os pais já estão fazendo um ótimo trabalho em traumatizar essas crianças. E ele só bate nela porque a polícia foi até ele perguntando sobre a Gwen e ele odeia que ela tem esse tipo de sonho. A mãe da Gwen costumava ter esses sonhos clarividentes também, só que no final ela acabou cometendo o oposto de viver. E aí ele acha que a culpa é dos sonhos que ela tinha, e não pelo fato que ela casou com um alcoólatra que espanca os filhos. Além desse maluco ser horroroso de feio. E pra piorar a noite das crianças, o Finney recebe a notícia de que o seu grande amigo Robin está desaparecido. E aí ele pede, pelo amor de Deus, pra Gwen tentar ter um desses sonhos reveladores pra ele saber onde que tá o Robin. A garota até tenta, ela reza bastante pra Jesus pra tentar ter um sonho desses, mas não vem nada. Inclusive a polícia vai na casa deles no dia seguinte perguntar pra ela se ela teve um sonho desse, mas não é assim que funciona, ela só tem esses sonhos quando o roteiro permite. Eu não entendi também. E o Finney, agora sem a proteção do Robin, apanha feio dos valentões. A Gwen até tenta ajudar ele, mas ela também acaba apanhando. Realmente não precisava ter um sequestrador aí, mas tem.
Depois da aula, quando o Finney está voltando pra casa, ele passa na frente de uma van preta de onde sai um mágico. Ele pergunta se o Finney quer ver um truque de mágica e ele diz que sim, só que o truque de mágica acaba sendo o sequestro dele. O Finney acorda no cativeiro depois de ter sido dopado e se depara com essa figura misteriosa usando uma máscara de demônio. E ele está furioso com o garoto porque o Finney fez um grande rasgo no braço dele usando uma lanterna em formato de foguete que ele tem. E assim, o cativeiro é basicamente um porão vazio. Tem um colchão no chão, um telefone preto na parede que está sem linha, está desconectado, um banheiro e apenas uma pequena janela ali bem no alto. Só tem uma porta para sair dali e o Grabber diz que esse local é completamente à prova de som. Ele pode gritar o quanto ele quiser que ninguém vai ouvir. Ou seja, esse sequestrador teria uma mina de ouro se ele colocasse esse lugar para alugar em São Paulo. Um muquifo desse é pelo menos uns 3 pau de aluguel. E olha que já tem tratamento sonoro, dá pra fazer um estúdio de podcast aí. Daí o Grabber acaba sem querer deixando escapar que tem algo acontecendo ali em cima na casa dele. E por conta disso, ele não vai poder fazer nada contra o Finney por enquanto. Ele só fica aparecendo de vez em quando pra conversar, fica falando uns negócios esquisitos, dizendo que ele não vai machucar o Finney, dizendo que não vai fazer nada que ele não vá gostar. Ele fica passando a mão no cabelo do Finney e fica observando ele dormir. Esse é o cara que, segundo a Epic Games, merece ganhar uma skin no Fortnite. Daí ele deixa o garoto sozinho e um tempo depois o telefone preto começa a tocar mesmo estando desconectado. O garoto leva um susto e ele fica mais assustado ainda quando ele atende e realmente tem outra pessoa do outro lado da linha. Igual quando você atende uma ligação com DDD 11 e realmente existe um outro ser humano do outro lado da linha. Logo, o Finney reconhece pela voz que aquele garoto é o Bruce, um dos meninos que foi morto pelo sequestrador. Ele diz pro Finney que todos os garotos sequestrados escutam o telefone tocar, mas o Finney é o primeiro a conseguir escutar a voz dos garotos do outro lado da linha. E o Bruce também diz que tem um azulejo solto no corredor, que se o Finney tirar eles de lá, ele vai ver um trecho de terra e ele consegue cavar pra tentar escapar de lá. Como se esse filho da puta fosse o Steve no Minecraft. Ele vai levar um ano pra conseguir cavar isso daí e fugir daí, cara. Mas o Finney sai correndo e ele começa a cavar até se cansar. E aí no final do dia ele tampa o lugar com um tapete pro sequestrador não ver o que ele anda fazendo. Ele com certeza não vai achar nada estranho, nada suspeito, do nada um tapete no corredor. Moleque lutando pela sobrevivência dele e... ai não, decidi fazer uma redecoração de interiores aqui. No outro dia, o Grabber chega pra deixar comida pro Finney e ele vai embora de lá deixando a porta aberta. O telefone toca e é outro garoto que também foi vítima desse cara, o Billy. E ele diz pro Finney não tentar escapar. E se ele passar por aquela porta aberta, o sequestrador vai estar esperando ele do outro lado com um cinto, pronto pra espancar ele. Daí o Finney sai devagarzinho, ele vai lentamente subindo as escadas e ele percebe que realmente o cara tá lá em cima sem camisa, com o cinto na mão esperando ele subir. Esse com certeza é um cara que mereceria ganhar uma skin no Fortnite. Daí, obviamente, o Finney volta pro cativeiro, o telefone toca e é o Billy novamente, dizendo pro Finney que ele escondeu uma corda entre a parede e o chão. E eu não faço ideia de onde que esse moleque arranjou uma corda. Mas o Finney usa essa corda pra prender ela na grade da janela, ele escala a parede, só que chegando lá em cima, a grade se desprende da janela. E aí ele cai no chão e agora ele não tem mais onde amarrar essa corda pra tentar escapar. Assim, ele poderia pegar essa grade, jogar na janela pra tentar quebrar o vidro, e aí a sala não seria mais a prova de som e ele conseguiria gritar por socorro. Mas é óbvio que ele não faz isso. Ele prefere ficar esperando o telefone preto tocar, tal qual um participante do BBB que tá no paredão, e fica esperando ali do lado do Big Fone pro Boninho ligar pra ele e deixar ele trocar de lugar com outra pessoa e botar outra pessoa no paredão. Enquanto isso, lá em cima, a polícia chega na casa onde o Finney está sendo mantido em cativeiro. Só que quem atende a porta é o irmão do sequestrador, um cara chamado Max. Ele não sabe de nada do que tá acontecendo, mas curiosamente ele está muito curioso com o caso do desaparecimento dos garotos. Ele veio visitar o irmão de surpresa exatamente porque ele tá tentando descobrir onde esses garotos estão sendo mantidos. Ele até diz pra polícia que o sequestrador provavelmente mora naquela área, mas a polícia não dá muita bola porque ele fala, porque ele deu umas carreiras de pó ali em cima da mesa. E aí eles simplesmente vão embora. Meu, eles veem um monte de reportagens sobre os casos de desaparecimento ali na casa e eles nem decidem investigar nada. Só do cara tá cheio de pó ali é motivo suficiente pra polícia poder revirar a casa dele. Mas não,
não, eles só vão embora. Um tempo depois, o sequestrador desce lá no porão e diz pro Finney que está tudo dando errado, tá tudo uma bagunça dessa vez. E o Finney diz que se ele deixar ele ir embora, ele não vai contar nada pra ninguém sobre o que ele viu ali. O homem fica meio pensativo e ele pergunta pro Finney qual é o nome dele, mas o garoto mente. E o Grabber fica muito bravo com ele porque ele já sabe o nome verdadeiro do Finney, saiu nos jornais. E aí, obviamente, ele muda de ideia e não deixa o garoto embora. É uma lição muito bonita de que mentir é muito feio. Se enquanto você estiver jogando Fortnite aparecer um cara com a skin do Grabber perguntando informações pessoais suas, sempre diga a verdade. Mentir é muito feio, viu? E aí, novamente, o homem vai embora, deixando a porta do porão aberta. O telefone preto toca e dessa vez é um garoto chamado Griffin, que também é uma vítima do sequestrador. Ele diz que o Grabber ainda não matou o Finn porque ele não está jogando o joguinho dele. Ele não está tentando escapar. E o sequestrador gosta disso. Ele gosta quando os garotos são meninos travessos. Sim, esse é o cara que a Epic Games achou que seria legal de colocar no Fortnite. O Griffin também diz que o sequestrador está muito nervoso por conta do irmão que veio visitar ele de surpresa e por isso ele não está dormindo direito. Mas ele está dormindo exatamente agora. E a porta do porão ficou aberta. Daí o Griffin diz que lá em cima a porta para sair de casa está trancada com um cadeado que o sequestrador roubou dele. Só que o Griffin esqueceu a combinação do cadeado, mas ele deixou anotado ali na parede do porão. Aí sim, cara, esse daí nunca vai esquecer o login dele do Fortnite. Se é que tem Fortnite no céu, o que eu duvido bastante que teria. O Finney memoriza a combinação, daí ele sai de fininho. Fininho. Sai de fininho até a porta, passando pelo sequestrador que realmente está dormindo, segurando um cinto na mão. Ele consegue abrir o cadeado, consegue fugir de lá, porém o homem acorda, vai atrás dele e consegue capturar ele novamente. Pois é, e o Finney poderia ter simplesmente matado esse cara enquanto ele estava dormindo. Ele tem uma corda, ele tem uma garrafa de vidro que o sequestrador deixou pra ele lá embaixo pra ele tomar água. Sei lá também, porque ele deixou uma pessoa sequestrada com acesso a vidro. E provavelmente ele também conseguiria achar uma faca de cozinha ali em cima. Mas não, ele nem pensou nisso. Daí o Finney novamente acorda dentro do cativeiro e o telefone preto toca. Dessa vez é o Vance, um delinquente mirim que também foi morto por esse cara. Ele diz pro Finney quebrar a parede do banheiro que ele vai enxergar a parte traseira de uma geladeira que tá na sala do lado. E se ele conseguir desparafusar essa geladeira, ele vai conseguir entrar dentro da geladeira e se ele abrir a porta da geladeira, ele vai sair num depósito que tem ali do lado. O Finney consegue quebrar a parede do banheiro, mas por algum motivo ele não consegue quebrar aquela janela lá em cima, né? Isso aí já é pedir demais. Ele desparafusa a geladeira, consegue entrar dentro dela, mas ele não consegue abrir a porta porque a geladeira está trancada. E aí eu te pergunto, Epic Games, por que você acha que a geladeira desse cara está trancada? O que você acha que ele guarda nessa geladeira? Hein? Epic Games! Na verdade, eu acho que ele nem guarda nada demais naquela geladeira. Eu só tô querendo encher o saco mesmo. Daí o Finney começa a chorar, achando que não tem jeito, que ele vai morrer mesmo. Porém, o telefone preto começa a tocar. E dessa vez é o Robin, o grande amigo dele. E ele diz pro Finney que chegou a hora de lutar. Chegou a hora de dar um fim nesse vilão. Finn, que o apelido dele de Finney é Finn. Eu juro que quando eu escrevo essas coisas parece que vai sair engraçado. O Robin ensina o Finney a socar e ele fala pra ele encher o telefone de terra pra dar mais peso e usar isso pra dar um socão nele. Pô, e finalmente uma criança morta deu uma dica boa. Aliás, essa dica funciona até hoje. Você pega um celular velho e enche ele de cimento pra tacar nas pessoas na rua. Enquanto isso, a Gwen tem vários sonhos da vida desses garotos que foram assassinados pelo Grabber. E depois de muito discutir com Jesus Cristo, finalmente ela consegue sonhar com alguma informação útil. Ela consegue enxergar a rua e o número da casa do sequestrador. E aí, finalmente, ela informa a polícia. E é muito engraçado que a lore do Finney é tipo isso daqui. Não. Enquanto o da Gwen é isso daqui.
Bom, lá na casa do sequestrador, o irmão dele, Max, finalmente percebe que ele tá literalmente na casa do sequestrador. Se ele não cheirasse tanto pó, esse filme teria 20 minutos e talvez o Fortnite nem tivesse existido. Sei lá por quê. Daí o Max desce até o porão, encontra o Finney, só que bem nessa hora o Grabber volta e dá uma machadada na cabeça do irmão dele. Inclusive, este machado você consegue adquirir no Fortnite também, junto com a skin do Grabber. Ele está incluso no pacote mais caro que vem com a skin do Grabber, o machado, o telefone preto que você consegue usar como mochila, uma skin para suas armas e, claro, a van preta com os balões pretos para você atropelar várias criancinhas no Fortnite. Tudo isso por apenas 2.400 V-Bucks. Tá praticamente de graça, o que você está esperando? Vou deixar o link, não vai ter link na descrição, não, mentira. O sequestrador fica muito bravo com o Finney porque ele matou o próprio irmão, mas a culpa é do Finney por algum motivo. E aí ele diz que vai matar o Finney muito dolorosamente. Ele até traz o cachorro dele e deixa preso ali num canto. Provavelmente ele vai dar os restos do Finn pro cachorro comer. O Grabber se prepara para dar um golpe de machado no Finn, só que ele consegue escapar e ele corre pro banheiro, onde ele preparou uma armadilha usando a corda do Billy. O homem vai atrás dele, tropeça na corda, cai no buraco que o Finn estava cavando, e lá embaixo do buraco ele ainda torce o pé porque ele pisa na grade da janela que caiu. E aí o Finn começa a descer o cacete no cara usando o telefone preto. E aí, por fim, ele mata o cara enforcando ele com o cabo do telefone. Daí o garoto pega uma carne de dentro da geladeira pra dar pro cachorro e ele conseguir sair de lá. E essa é uma parte muito legal do filme, porque durante o filme você tá achando que tá tudo dando errado, mas no final tudo faz sentido. Você percebe que ele realmente precisava fazer tudo aquilo que os garotos mortos disseram pra ele fazer. E a grande lição de moral desse filme é: sempre ouça as vozes da sua cabeça. Pelo menos foi isso que os caras da Epic Games fizeram quando eles acharam uma ótima ideia colocar a skin desse cara no jogo. E eu acho muito engraçado que os 5 minutos finais desse filme são dedicados exclusivamente pro Finney farmar a aura. Que o filme acabou já, mas deixa o garoto ter o momento dele de glória. Porque ele sai sozinho ali da casa do sequestrador e ele encontra a irmã dele, Gwen, e a polícia na casa da frente. O sequestrador tinha 2 casas, uma onde ele matava e outra onde ele escondia os corpos. E aí o Finney simplesmente sai caminhando sozinho pela porta da frente depois de ter matado o desgraçado. E aí mostra ele indo pra escola como se nada tivesse acontecido, enquanto todos os alunos ficam comentando ali, né? Nossa, esse é o cara que matou o Grabber, não sei o que lá, caramba. Eu acho que realmente todo garoto já sonhou com esse momento. De um dia você sair andando pelo corredor da escola farmando o máximo de aura possível, todo mundo comentando de um grande feito que você fez. Só que esse filme acaba terminando da maneira mais trágica possível, porque depois de tudo isso que o Finney teve que passar, esse moleque quase morreu várias vezes, no final ele ainda tem que ir pra aula de biologia. Desinstale o Fortnite e bora jogar Overwatch.